eleito presidente da Liga por aclamação, depois daquele enrosco que a gente acompanhou com o lançamento da candidatura do Dominguinho, o lançamento da candidatura do Lima, o lançamento da candidatura do César, e acabaram não formando um grupo, e por fim a eleição da Liga acabou caindo nas mãos do Heberson Rodrigues, que antes não era candidato, mas acabou sendo procurado e formaram um grupo de coalizão, e esse grupo acabou assumindo a presidência da Liga. De lá para cá, o que mudou, que essa parte da diretoria que se uniu acabou tendo desunião e voltando a ser oposição, cada um querendo seguir o seu caminho, até chegar no dia de hoje, se você puder esclarecer para a gente. Bom, bem, nessa questão é muito importante que você puxou desde lá do início, quando eles tentaram montar a chapa sem êxito, sem o apoio devido, né? E quando, devido a meu jeito de ser, de ajudar os donos de time, enfim, uma área social que sempre toca no meu coração e eu gosto de ajudar, eles viam isso aí, como sempre ajudava, e de ser uma pessoa que poderia estar ajudando, agregando, nesse momento tão importante ali que se tratava do futebol ibicaraense. Fizeram o convite, eu pensei, ainda insisti de fazer parte de uma forma, não fazendo do primeiro escalão da liga, mas conversando, fizemos várias reuniões entre a gestão pública, entre os próprios diretores da liga e resolvemos eu encabeçar a chapa. Graças a Deus deu certo, né? E a gente conseguiu trazer a renovação que a gente tanto esperava no futebol de Bicaraí. Vários detalhes a gente conseguiu trazer que estava praticamente esquecido em Bicaraí, né? Um calendário muito importante nesses 3 anos que a gente fez aí, incluindo campeonato municipal com premiação de 25 mil, que vale lembrar, foram 2 campeonatos com essa premiação, mas quando a gente vai colocar nas pontas do lápis, chega a mais de 70 mil, 80 mil reais, porque vem despesa geral, vem arbitragem, isso ninguém lembra. Só quer lembrar da parte da premiação, isso é bom lembrar também. E tipo assim, a BN, quando a gente ganhou, daí então veio o primeiro ano, todo mundo unido, trabalhando, né? Desde o início, como eu falei ainda hoje no próprio grupo de esporte de Bicaraí, o atual vice não ia para a luta, é mais político, né? Não ia para a luta, não botava a mão na massa como nossa diretoria, levantando muro, pintando o estádio, coisa que a gente faz até hoje. Vale Então, lembrar que quando essa diretoria assumiu, o estádio estava 2 anos sem ter competições, 2 pedaços do muro caído e sem a condição de ter campeonato, tanto é que o último campeonato tinha acontecido no Clube dos 40, que foi a Copa PP Tavares. isso mesmo, bem. Além de tudo isso, a gente tinha essa questão do patrimônio público que estava totalmente em ruína no chão, né? A gente, como eu falei, nossa diretoria botou a mão na massa, parte dela, né? Já que alguns só ali por nome desde o início. E isso a gente foi criando uma rotina, trabalhando, pintando o estádio, um gramado em torno do estádio. E com isso trazia uma certa incomodação de alguns membros não ter a mesma disposição de outros. E a gente foi ligando, foi para frente, chegou o segundo ano do Intermunicipal, a gente com grande dificuldade, fomos parar na terceira fase, onde veio um desgaste maior, que foi a saída de Périx. Inclusive mandei até para Périx ontem conversando com ele, aproveitar e mandar um abraço para o professor Périx, onde o próprio vice, segundo vice, pedindo para tirar Périx da seleção, porque por motivos pessoais, depois ele veio querendo assumir, eu não aceitei, como um vice-presidente ter que assumir uma seleção no momento daquele. A gente, como diretoria, tinha que saber separar isso aí. E daí foi o ponto inicial. Outra coisa que ele não gostou também foi que ele pediu força para mim falar com o Mona Lisa para que ele possa ser o secretário de esporte, assim derrubando o atual secretário. Ele quem? O segundo vice-presidente, o que hoje se diz presidente da Liga, o César. César Ferreira. Isso tudo eu falo porque eu tenho prova, eu tenho na mão, não sou homem de mentira. Às vezes o povo fala, ah, Bisson fala demais, mas eu falo porque não sou homem de mentira e tenho como provar tudo que eu falo. Então, disso aí foi afastando César, né? Teve um imbróglio com o Carlinho também, questão de liga, questão burocrática, que era um cara que me ajudava também, isso eu não nego, se afastou. Aí veio Lima, também não aceitava algumas formas com que a diretoria trabalhava, foi mais ficando no seu lugar também, e com isso foram as 3 pessoas que se afastaram da liga. Mas para mim, para minha diretoria não fez falta, sabe por quê? Porque é aquele que realmente gosta do esporte, tá até hoje. Hoje a gente tem uma diretoria incrível que pareça, nunca ninguém terminou um mandato com
não seja 2 ou 3 diretorias. A gente tem exemplo de Weldo, vários outros presidentes aí que sempre encarou até o último momento e terminou a diretoria, terminou o seu mandato de liga sozinho como presidente. E hoje ainda a gente tem a nossa diretoria, tem novos membros que chegou querendo somar, assim como o próprio Weldo hoje faz questão de estar junto com a gente, até mesmo no próximo mandato de eleição. A gente tem Frau, tem Evaí, tem o diretor de Habitats Márcio, tem o Ró, tem várias outras pessoas que chegam para somar. Então isso faz com que a gente permaneça e manter nossa convicção que o sonho é manter o futebol de Bicaraí em movimento. Tá bom. Você falou aí de alguns pontos e foram cronologicamente seguidos, mas o questionamento maior hoje é a questão da eleição da Liga, que pelo antigo estatuto, ou pelo vigente, visto que alguns dizem que não houve mudança, a eleição da Liga teria que acontecer agora, no início de janeiro. E a gente já ouviu você falar algumas vezes, inclusive gostaria que você esclarecesse esse assunto. Você informou aqui agora há pouco que, quando foi registrar a ata da eleição, certo? Você foi informado pelo cartório que a legislação havia mudado e que a eleição de ligas deveria ser agora com mandatos de 4 anos. E que, segundo você falou, o próprio César e o Lima foi quem saiu atrás das assinaturas dos presidentes com esta informação, e você tem esse documento em mãos. Esclarece um pouco para a gente aí, para ficar mais claro. Isso, Abene, nesse imbróglio todo da eleição, né, que a gente já tinha vindo, eu acho que 2 ou 3 mandatos consecutivos que teria que ser registrado em ata, e não foi. Quando a Liga ganhou a eleição, a gente foi registrar, pagar todos os documentos atrasados, está tudo aqui nessa ata. Tivemos que pagar todas as burocracias que estavam atrasadas e registrar a ata. A gente tinha que se enquadrar na nova lei. Se eu não me engano, a Lei Pelé, não sei se é um parágrafo da Lei Pelé, eu vou até me procurar e dirigir o cartório para me informar melhor, entendeu? Porque assim, a gente teve que se enquadrar nessa nova lei. É tanto que eu nem estava preocupado com questão de eleição. Não tinha, estava mantendo minha vida, tentando trabalhar da forma que vinha trabalhando com a Liga, sem pensar em eleição, porque eu estava aparado com documentação registrada em cartório. Não foi Bisson que procurou, não foi Bisson que pediu. Como você falou, realmente, na época, entre essa briga de diretoria que se afastou Lima, Carlinho e César, quem cuidava dos documentos era Carlinho, passou para César, depois Carlinho queria de novo, a gente não deixou na mão de César, e diante de uma das voltas que a gente teve no cartório, até o próprio, na época, o diretor que estava ajudando com a questão do documento era o ex-treinador da seleção, e o próprio, quando a gente chegamos no cartório, tendo em vista a nova regra, a nova lei que tinha que se enquadrar, o mesmo ficou responsável por ir atrás das assinaturas dos presidentes. Diante de mão, chegou com a documentação, está aqui como eu mandei até mesmo aí para a ABN, não sei se ele chegou a ver, a questão da assinatura dos presidentes dos times, não sei também como foi e foi feita, porque o responsável era o próprio, entendeu? E está aqui a assinatura dos presidentes, segundo eles. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro a Liga de Futebol hoje não tem recursos nenhum. O único interesse desse pessoal de estar brigando nesse momento pela Liga é que, devido ao trabalho prestado que a Liga vem fazendo, hoje, graças a Deus, a gente tem já conclusão. Inclusive, ontem recebi uma ligação do engenheiro confirmando que já estava tudo certo com a questão da reforma do estádio. É um ano eleitoral e eu sempre fui um cara que falei muito. Cobrei, sempre vou cobrar dos nossos vereadores mais atitude, que defenda mais o esporte. Só não falo da ajuda financeira, não. Hoje, os vereadores, quando eu me refiro aos vereadores, eles têm na mão o direito de mandar para uma votação de uma lei orçamentária o calendário esportivo. A atual gestão, a gente não vê nenhum vereador levantando essa pauta. Então não é birra de Bisson com os vereadores, não. Porque se a gente... Esse calendário esportivo foi aprovado? Já foi votado. E não tinha estimativa no esporte. Não tinha como é que a atual gestão vai chegar e vai ajudar o esporte se a gente não tem o calendário? No tempo que Zé Nery era presidente, eu lembro que foi votado uma dotação orçamentária, que seria 40 mil ano, só que isso não foi votado e aprovado, mas nunca foi colocado em prática. No sentido que você falou aí, não sei se é isso que você quis dizer, mas deu a entender que foi levado para a Câmara esse orçamento e os vereadores não votaram.
Seria isso? A preocupação com o esporte, a gente não tem hoje o esporte tem isso, a gente vamos ajudar. A prática do vereador para ajudar o esporte é dessa maneira, é procurar meios de ajudar a gestão. A própria Câmara de Vereador tem condições, sim, de ajudar o esporte, de ajudar a Liga de Carência de Futebol. Então, o que você está cobrando seria um projeto dos vereadores no sentido de aprovar uma dotação orçamentária para o esporte? Isso, para que possa estar ajudando o esporte, coisa que ele não faz. A gente não tem representante da Câmara de Vereador que possa ajudar o esporte. A gente vê que o próprio presidente da Câmara de Vereador, o Chico, saiu da Liga de Futebol. A gente teve Ridney como exemplo, que já saiu da Liga de Futebol para cargo de vereador, entre outros. E porque esse pessoal se preocupa hoje com o Bisson, que fala, que cobra dos vereadores mais ações, que seja mais parceiro de uma Liga de Futebol. Então, quando eu falo da questão dos vereadores, é essa. E com isso vem trazendo um desgaste, vem trazendo um holofote nos bastidores entre eles, que possa colocar candidato A ou B no lugar de Bisson, porque Bisson fala demais. Eu vou cobrar e vou continuar cobrando enquanto tiver meu direito como presidente de liga. Vamos lá, recapitular um pouquinho para não ficar nada para trás. A galera vai participando no chat, a gente vai colocando aí na tela. Então, o César, que ficou com a documentação no lugar do Carlinhos, quando o Carlinhos se ausentou, foi quem correu atrás, juntamente com o Lima, das assinaturas, já sabendo que o cartório havia negado a inscrição da ata para 2 anos, porque agora a legislação cobrava 4. Isso. Tanto que o documento que você tem aí está datado de março de 2023. 23. Não é isso? E, sabedor dessa informação, ele correu atrás das assinaturas, que é esse documento que você tem aí, que consta no pacote, que também está na federação. Isso, porque na verdade não seria nem preciso essas assinaturas, mas a gente, como cidadãos, a gente queria, entendeu, estar resguardado com essa questão. E aí correu atrás, segundo eles, pegou a assinatura, não precisava de todos, mas a da maioria. E assim foi feito. Eu não estou aqui para mentir, isso aqui não traz nada de benefício para a minha vida. Como eu falei hoje, se alguém quer a Liga de Futebol, é questão política. Ano que vem, ano político, estádio com reforma, iluminação, então todo mundo agora quer. Mas quando o muro estava lá no chão, quando a gente não tinha nada para poder fazer o esporte, ninguém queria botar a mão, entendeu? Tá certo. Vamos aguardar aí para a gente estar também colocando à disposição esse material na tela, mas é uma informação importante para que a gente possa compreender o processo. Hoje, pelo que você tem em mãos e pelo que a federação pede, a Liga Ibicariense, então, já está enquadrada no quesito da legislação, com um mandato de 4 anos, e o seu mandato terminaria, então, em 2026. A eleição seria em 2027. Em prazo de entrega para o próximo presidente em fevereiro de 2027. Certo. Então, a eleição que seria a cada 2 anos, agora, pela nova legislação, será a cada 4 anos. Você já, com a sua questão jurídica, ou quem lhe aconselha, já observou o que diz o Estatuto, e essa mudança precisa constar também no Estatuto, visto que é da mudança da legislação, até para que as próximas eleições não gerem esse mesmo disse-me-disse, né? Já houve a inclusão dessa mudança no Estatuto, tem data prevista, acredito que precisa ser numa Assembleia Geral, como é que está essa questão? Já sim, Ambelho, como eu até lhe mandei aí, eu acho que não chegou no meu zap. Eu não ia estar aqui falando, despreocupado de uma situação dessa, se não tivesse tudo aparado pela lei. Possa ser que, como agora eles querem pregar aqui, tipo, como se eu tivesse agido de má fé nisso aqui, eu estava despreocupado, porque já foi enquadrado no Estatuto, entendeu? Como eu falei, o próprio César, nosso segundo vice-presidente, que assim deixou seu cargo vago, foi que ficou a parte da documentação, para vocês verem como as coisas o destino como pega a coisa. Hoje, o próprio responsável pela documentação está alegando que a documentação não é verídica, mas, como eu mostrei, a gente está aqui aparado pela lei, entendeu? Pela lei, já tudo constando em ata, estatuto da Liga, enfim, despreocupado. Agora, eu vou fazer até um comentário que eu venho conversando e conversei com a minha diretoria, bem antes de vir cá, e eu falei, cabe os presidentes de time. Hoje a gente tem nosso trabalho prestado, né? Como muitos falou a partir de ontem, quando eu comecei a entrar em contato com eles, nós temos nosso serviço prestado. Hoje eu, como diretor de esporte, tenho uma força maior de brigar pelo interesse de cada um do nosso esporte de Bicaraí, e cabe a eles,
Se eles quiserem, Bisson, vamos fazer outra eleição para poder parar de brincadeira, quem mais faz é eu. Porque isso aí eles estão levando o esporte de Bicaraí na brincadeira. Uma coisa que eu respeito e levo muito a sério. Então, mais ninguém, mais do que ninguém, são os presidentes dos times. Se a maioria quiser que eu faça uma nova eleição, eu estou respaldado pela lei. Mas se quiser que a gente faça, quem mais faz é eu. E eles vão escolher. Se eles acham que hoje César é o melhor para a liga, eu vou entregar tranquilamente. Entendeu? Voltando ao assunto, já vou trazer na tela aqui as informações